Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de PC dos inscritos aqui do canal. Hoje eu vou mostrar aí pra vocês as configurações dos inscritos Juan Costa de número 397 e também do Lucas Anthony de número 398. Se você ainda não sabe como faz para participar, é só vocês acessarem a descrição que tem um link para um vídeo onde eu ensino lá os passos necessários para participar, beleza? Então é isso, vamos aí a mais duas máquinas. Então pessoal, começando aqui com a configuração do Juan, nós temos já o gabinete dele, que é um Cougar Archon, gabinete muito bom, bem custo-benefício, deve estar na faixa de uns R$180, eu mesmo utilizo um desse, e posso dizer que é um bom gabinete, porém, com relação ao espaço interno e também, principalmente, a refrigeração, ele acaba devendo um pouco. Mesmo assim, eu acredito que é um bom gabinete pelo preço dele, apesar de já termos aí no mercado alguns gabinetes na faixa de 200 a 250, que com certeza são melhores que esse, por exemplo, alguns da Sharkoon e também da marca DT3 Sport. Nessa imagem aí, a gente já consegue dar uma olhada no suporte a Cable Management. Vocês podem ver que ele tem sim algumas furações para passagem dos cabos da fonte, porém atrás da chapa onde você fixa a placa-mãe não tem muito espaço. Ainda assim, vocês conseguem ver que dá para fazer uma arrumação bacana, inclusive o Juan tá de parabéns, conseguiu fazer aí uma ótima organização de cabos. Um quesito que eu acho interessante nesse gabinete, por conta da faixa de preço dele, é que ele já vem com instalação de fonte na parte de baixo. Inclusive a fonte dele é uma CX430 da Corsair, ótima fonte com selo 80 Plus bronze. E o Cougar Archon também possui a baia no formato de gaveta, o que auxilia ainda mais na arrumação de cabos, principalmente esses cabos SATA, que são bem chatinhos de arrumar. E o Juan tem ali um HD, que é de 320 GB, da marca Samsung. O processador dele é o mesmo que eu uso atualmente, no caso é um AMD FX 6300, ele está sendo refrigerado com um watercooler da Cooler Master Seidon 120V, que é um watercooler básico, mas para o FX 6300 tá de bom tamanho. A placa-mãe dele é uma Gigabyte 78LMT USB 3, uma placa também bastante básica. Na verdade, essa placa é uma atualização de uma placa bem antiga que suportava os processadores da linha Phenom. Por isso, acaba faltando bastante recurso, como por exemplo, o SATA 6 GB por segundo. De memória RAM, ele possui apenas um módulo de 8 GB, é uma memória da Kingston daquele padrão, com clock de 1600 MHz. A placa de vídeo dele é uma GTX 680 de 2 GB, modelo da EVGA. Já foi uma das placas de vídeo mais tops do mercado, né, da linha 600. Hoje em dia, eu creio que ela tenha um desempenho semelhante a uma GTX 1050 Ti, que é uma placa considerada de entrada até, porém é uma placa que vai rodar os jogos muito bem. Um detalhe que eu quero chamar a atenção é que essa placa demanda uma fonte com um pouquinho mais de potência. A CX430 ela está bem no limite, acredito eu. Então pessoal, nessa parte eu faço uma cotação da máquina, lembrando que os valores aqui variam conforme a data, e nem sempre o valor que eu coloco aqui é realmente o que o inscrito gastou, né? Dependendo da época, ele pode ter gastado mais ou até menos por conta da flutuação do dólar. Bom, a máquina do Juan eu cotei por R$2.600, eu levei em consideração aqui a GTX 680 ser com desempenho semelhante a uma GTX 1050 Ti, e na minha opinião, mesmo assim a configuração dele está um pouquinho desequilibrada. Como upgrades para configuração, eu particularmente trocaria todo o kit de processador, placa-mãe e memória da configuração. Colocaria ali uma plataforma Intel, um i5 7400, uma placa-mãe H110M, sempre bom lembrar para entrar em contato com a loja para ver se a placa-mãe está com a BIOS mais atualizada. Pelas informações que eu obtive, realmente as H110 da ASUS, pelo menos, a maioria delas já estão vindo com a BIOS atualizada, então não vai ter problema quanto a isso. Depois de ter feito essas trocas do kit, eu já começaria a pensar ali em investir numa placa de vídeo nova, lembrando que até uma GTX 1060 de 6 GB dá para colocar tranquilo numa fonte 430 watts, por isso que eu não alterei a fonte a princípio, beleza? Próxima configuração do Lucas Anthony, nós temos aqui um gabinete padrão ATX, só que ele tem aí um formato estilo gamer, né, com esse design todo diferenciado. Porém, galera, não se enganem, tá? Por dentro, como vocês vão ver, ele é praticamente um gabinete ATX padrão, daqueles bem simples. Inclusive, a fonte é instalada na parte superior, o que acaba atrapalhando um pouquinho no fluxo de ar, nada muito grave. Além disso, a baia dos HDs é naquele formato bem padrão, o que complica pra caramba a arrumação de cabos. Se você colocar uma placa de vídeo, dependendo da baia e também do tamanho da VGA, talvez acabe ficando bem espremida a configuração.
Ainda assim, o Lucas conseguiu fazer uma arrumação de cabos bacana, cara. Ele tá de parabéns. Uma das alterações que eu reparei aí foi que ele rotacionou o HD. Dessa forma, o cabo SATA ficou virado para a parte frontal e ele pôde esconder esses cabos. Eu acabei esquecendo de falar o modelo do gabinete, né? Que no caso é um Fortrek Centurion. Com relação ao kit, nós temos componentes relativamente antigos. Temos ali um Intel Pentium G2030, que é um processador dual-core da terceira geração, se eu não me engano. Ele está sendo refrigerado com um cooler padrão da Intel. A placa-mãe é uma ASRock B75MDGS, uma placa, digamos, de baixo custo, porém que já tem alguns recursos a mais do que placas mais básicas. E de memória nós temos 8 GB, também uma memória padrão daquele formato perfil baixo. A placa de vídeo é uma GTX 750, é um modelo de 1 GB de VRAM, é uma placa também que está um pouco antiga, mas ainda assim consegue rodar os jogos atuais, pelo menos ali com gráficos mais reduzidos. Talvez, dependendo do jogo, ele tenha problemas com relação à quantidade de VRAM. 1 GB atualmente é bem pouquinho, alguns jogos forçam você ter um pouquinho mais de VRAM. Mas com relação ao desempenho, é uma placa de vídeo bastante satisfatória, principalmente para rodar jogos mais leves. A fonte dele é uma PowerX de 500 watts, no caso ele não tirou foto da fonte, e é uma fonte que eu não recomendaria, não conheço muito bem a marca e provavelmente ela não tem uma boa eficiência e também não vai trazer a proteção que uma fonte com melhor qualidade te proporciona. Bom, no geral a configuração do Anthony é bem de entrada, como eu falei no início. Algumas peças você nem encontra mais no mercado à venda, então fica bem complicado de fazer upgrades sem mudar muito a configuração. Porém, ainda assim, pessoal, para não alterar tanto a configuração dele, eu recomendei aqui um upgrade de processador. Talvez ele encontre aí um i5 usado de terceira geração, eu coloquei ali no caso 3470, mas pode ser qualquer um. E um outro upgrade que eu acho bem nítido aí na configuração dele é com relação à fonte. Recomendo uma fonte com uma marca um pouco mais conhecida, por exemplo, uma Corsair modelo VS500, que é uma fontezinha baixo custo, deve estar ali na faixa de uns R$220. Também poderia ser uma EVGA de 500 watts, ou até mesmo uma XFX de 400 watts, PCIe, essas marcas que são um pouquinho mais renomadas no mercado. Fazendo essas duas alterações que eu acho mais primordiais no PC dele, depois ele poderia colocar uma placa de vídeo mais top para poder rodar alguns jogos mais pesados. Bom pessoal, com isso então eu finalizo mais um vídeo de PC dos inscritos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se caso você gostou, não esquece de deixar o seu comentário a respeito do vídeo. Minhas redes sociais estão na descrição, não deixe de passar nos sites parceiros do canal, R2 Computadores e a Gearbest. Tamo junto, valeu e fui!